Olá, galera da hematologia. Estamos aqui novamente para comentarmos sobre essa enquete que nós colocamos no Instagram, no Facebook e no nosso grupo, Valber. Inicialmente, pessoal, nós gostaríamos de falar o objetivo desse caso não é para criticar o trabalho de ninguém, mas simplesmente para mostrar que existem vários lados a serem observados, né? O porquê que nós resolvemos fazer esse caso, utilizar esse caso, foi justamente porque inicialmente nós colocamos nos nossos grupos poucas imagens em relação a ele. E nós vimos que houve uma observação. Fizemos um questionamento e direcionaram para um tipo de observação que a gente vai falar aqui a seguir, né? Exatamente. Antes de mais nada, sigam as nossas redes sociais, né? Curtam a nossa página tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube, e quem quiser pode entrar no nosso grupo do Telegram. Valber, vamos iniciar? Vamos lá. Então, nesse primeiro questionamento, pessoal, a gente fazendo aquela pré-análise do laudo, nós colocamos a imagem dos dados e as 5 opções aqui. Pancitopenia, certeza que é uma leucemia aguda. Para estar com esse leucócito tão alto e a série vermelha tão baixa, a doença já se instalou há muito tempo, então é uma doença crônica. A gente está afirmando que é uma doença crônica. Na quarta opção, letra D, temos uma tríade leucêmica laboratorial e na última opção, uma bicitopenia. Valber? Observem o laudo, né, que o próprio laudo fala por si só. Né, temos uma leucometria de 229,200 mil leucócitos, hemoglobina, né, de 7,9 e plaqueta de 109, discretamente diminuída. Então, aí caracteriza exatamente a tríade leucêmica, né? E por que não seria exatamente uma pancito? Porque para ser uma pancito, teríamos que ter o leucócitos baixo também. Dizer na letra B que é certeza uma leucemia aguda, não. Né? Poderíamos pensar, mas ter certeza não antes de ver exatamente a morfologia que se encontra na lâmina. Né? Então, para estar com o WBC tão alto e o RBC tão baixo, a doença já se instalou há muito tempo. Então, é uma doença crônica? Não. Também não descartaríamos essa aí. Né? E seria uma bicitopenia? Não exatamente, porque na bicitopenia nós temos 2 parâmetros baixos apenas e um normal. Né? Então, nesse caso, nós temos 2 baixos mais um elevado, que é o leucócito, são os leucócitos. Exatamente. Então, a nossa resposta aqui temos uma tríade leucêmica laboratorial, como a maioria realmente respondeu corretamente, né? 66,7% escolheu essa opção e realmente está correta. Agora, é interessante vermos que aproximadamente 1/3 das respostas, né, somando aqui as outras opções, responderam de forma equivocada, né? Então é interessante também por esse lado. Na segunda questão, na segunda imagem, Valber, nós temos aí uma imagem com um pequeno aumento da lâmina e os questionamentos foram os seguintes. Nós temos uma boa quantidade de blastos, lembra uma infecção bacteriana, temos um predomínio de linfócitos, vários monócitos ou nenhuma das alternativas. Bem, Humberto, com esta observação aí, com essa lâmina, com essa imagem, né, boa quantidade de blastos a gente não poderia afirmar, porque o tamanho é muito pequeno para a gente tirar essas conclusões, né? Lembrar uma infecção bacteriana, com a leucometria dessa e sem presença de um desvio à esquerda, descartaríamos... Ou pelo menos uma neutrofilia, né? Exatamente. Predomínio de linfócitos, bem... parece ser, né? Mas não podemos afirmar. São células aqui, nesse campo que a gente está vendo, são células pequenas, mononucleares. Linfócitos, bem, só com aumento maior. Monócitos, eu descartaria essa possibilidade exatamente porque os monócitos são células bem maiores, né? Porque a gente tem como até fazer essa comparação com as hemácias. Então, a alternativa seria a letra E, nenhuma das alternativas. Pela imagem aqui, né? E aí, a maioria escolheu o predomínio de linfócitos. Nenhuma das alternativas, que seria a opção correta, vocês vejam aqui que foi uma pequena quantidade, né? Então, por quê? Porque o pessoal se sugestionou por essas células
com características linfóides e aí afirmaram que teria um predomínio de linfócitos. Só que com esse aumento não dá para afirmar nem que tem linfócitos e nem que tem uma boa quantidade de blastos, apesar de que mais à frente a gente vai terminar comentando sobre isso. E só para complementar, Humberto, talvez essa até opção em relação aos linfócitos, porque nesse campo observa-se também várias células estouradas. Então, linfócitos com células estouradas poderiam fazer um casamento de um tipo de patologia. Direcionando para uma patologia que a gente vai ver no final. Então, aqui nessa imagem, nós colocamos um aumento já um pouco maior do que aquele. E nessa outra, um aumento maior ainda, né? Que aqui a gente já tem condições de definir algumas morfologias. E aí, o questionamento nessa imagem foi o seguinte. Na imagem notamos letra A, monocitose, letra B, várias manchas de Gumprecht, letra C, neutrofilia, letra D, desvio à esquerda, ou letra E, nenhuma das alternativas, Valber. Aí já temos uma certa condição, né, para poder começar a fazer essa avaliação. Observem que as células que estão íntegras, né, observamos que ela tem nucleolo, é bem maior do que o linfócito, né? Dá duas vezes e meia um linfócito, né? E tem uma presença de nucleolo. Então, essas células não têm características de células maduras, como células linfóides, né? Poderia se pensar ou confundir com prolinfócito, né? Nesses casos, né? Então, essas sombras nucleares, dependendo da morfologia que nós vamos ver mais à frente, né, poderia ser sombra de Gumprecht se fosse uma doença linfoproliferativa crônica, principalmente a LLC. Né? Então, a alternativa A, descartaríamos monócitos, como falamos anteriormente, não tem... vocês estão vendo aí na imagem, né? Não temos uma monocitose, não temos uma grande quantidade de monócitos. Então, essas várias manchas de Gumprecht foram exatamente a questão, né, mais discutida, né? Mas o neutrófilo não tem, desvio à esquerda não tem. E por que nós colocamos como nenhuma das alternativas? Porque essas células aqui, com esse padrão do laudo do hemograma, está tendendo a ser uma outra tipo de patologia que não seria uma leucemia linfóide crônica. Exatamente, e vocês vejam aí que 93% dos participantes apostaram na alternativa de manchas, várias manchas de Gumprecht, ou seja, a gente mostra mais uma vez que foram influenciados pela imagem, pela grande quantidade de células estouradas, que realmente nós concordamos que tem, mas nós vamos chegar lá nesse ponto. Então, nessa outra imagem aqui nós temos 3 células, ou no caso um resto de célula também aí, que está enumerada, né, em 1, 2 e 3. Em 1 nós temos... Valber? Temos aqui o resto nuclear, até com aquela forma que lembra até a basket cell, né? Exatamente. Mas um resto nuclear. Uma sombra nuclear, exatamente. No caso aqui. A gente colocou como sombra nuclear. Número 2. A número 2 também é uma sombra nuclear, porque a gente não vê o citoplasma dessa célula, né? Mas lembra uma célula imatura. E aqui comentando as respostas, né? Na célula 1 a maioria acertou, né? Não tinha como errar aí, é uma sombra nuclear, 96%. Na célula número 2 teve uma boa divisão aí nas respostas entre blasto, prolinfócito e linfócito, mas aqui na verdade nós temos uma sombra nuclear também. Aqui nós não temos uma célula íntegra, ela está estourada, porém não está dispersa, não está arrastada. Mas essa célula aqui a gente não vê integridade da membrana. E vocês vejam até que a cromatina está um pouco espalhada por conta, e até o nucleolo ficou visível aqui, mas é porque na verdade essa célula está estourada. Então seria também uma sombra nuclear. E a célula número 3, Valber, também ficou bem dividida entre o blasto, o prolinfócito e o linfócito, então bem dividida aí em torno de 1/3 para cada um. E tivemos aqui também um percentual de resposta para monócito, mas vejam aqui que nós temos uma célula com uma cromatina frouxa, alta relação núcleo-citoplasmática e pela conclusão nós temos no final a imunofenotipagem. Para fechar esse caso, vocês vão ver aqui que essa célula aqui se trata de um blasto. Vamos comparar com as outras para tentar mostrar isso, né? Nas próximas imagens. Exatamente.
Observe aí a célula número 4 e a número 5, né? Tem praticamente o mesmo padrão de cromatina da anterior, né? Com nucleolo mais visíveis, né? E exatamente se trata de 2 blastos. Exatamente. Na célula número 4, comentando novamente as respostas, também ficou dividido nessas mesmas células, só que aqui nós tivemos uma maior quantidade de resposta para blasto e prolinfócito e uma pequena quantidade para linfócito e monócito. Na célula número 5 ficou bem dividida entre blasto e prolinfócito. Exatamente. Mas vocês vão ver que são blastos. E essa imagem aqui ela já ficou bem melhor do que as anteriores, né? Então vocês vejam que aqui nós temos uma boa definição de imagem, onde nós temos a célula, nós vamos usar como parâmetro a célula número 7, que é um linfócito bem conservado, maduro, e as outras células, ó, vejam, a célula número 6 e a célula número 8, principalmente que estão mais conservadas, nós vemos aí que nós temos uma cromatina frouxa e cromatina de blasto. Exatamente. Essa comparação que é perfeita, né? A gente vê essa diferença, né, entre a 6, a 8 e a 9, que são 3 blastos, né? E a 7 e a 11, né, são 2 linfócitos, né? Então, a 10 aqui é a sombra nuclear. Então, a gente usa essa imagem principalmente para fazer essa comparação e definir, mais ou menos, ou direcionar esse caso. Exatamente. Aí a 6, a maioria do pessoal terminou respondendo como blasto, e uma menor, ficou bem dividida, mas uma menor porção em prolinfócito, e nós ainda tivemos poucas respostas em relação a linfócito e monócito. A célula número 7, como deveria ser, realmente a maioria votou pelo linfócito. A célula número 8, também dividida entre o blasto e o prolinfócito. A célula número 9 já teve uma divisão maior aí também entre blasto, prolinfócito e um percentual já um pouco maior de linfócito, e também teve uma quantidade de monócito. A célula número 10, essa não tinha dúvida, uma sombra nuclear, a maioria votou pela sombra nuclear. E a número 11 nós tivemos aí uma divisão também entre o linfócito, que foi a maioria, que está correto, e o prolinfócito. Alguns consideraram como um prolinfócito. Agora, pessoal, é bom a gente frisar aqui, para a gente considerar aqui como um prolinfócito, essa célula deveria estar num tamanho bem maior, entendeu? Porque o tamanho aqui está do tamanho de linfócito, apesar de ter o nucleolozinho aqui, um esboço de nucleolo, na verdade, que não está bem definido, mas aí acho que foi por isso que o pessoal se sugestionou, né, Valdir? Lembrando sempre que o prolinfócito tem um nucleolo geralmente centralizado. Então, pela última, aqui nessa imagem aqui, nós colocamos, né, analisando as imagens de 1 a 7, que foi o que a gente já viu, baseando-se em todas as células avaliadas e identificadas, direcionamos nossa suspeita para... Exatamente. Letra A, mielofibrose. Letra B, leucemia aguda. Letra C, leucemia linfóide crônica. Letra D, síndrome mielodisplásica, ou nenhuma dessas alternativas anteriores. Bem, como nós mostramos aí, exatamente letra B, que é a leucemia aguda, porque a maioria das células observadas são blastos. Exatamente. Então, a resposta da maioria, como nós imaginávamos, pelo que nós vimos no grupo, e foi por isso que nós resolvemos fazer esse caso com vocês, a maioria do pessoal se sugestionou pela a grande quantidade de células com característica pequena, eram blastos pequenos, achando que se tratava de linfócitos, e pelas sombras nucleares, que nós vimos aí que tem grande quantidade, pensaram em uma leucemia linfóide crônica. Mas aí vocês viram que quando nós demos um foco mais aproximado nessas células, nós tínhamos ali uma boa quantidade de blastos. E por que esses blastos não eram tão característicos, pessoal? É isso aí que a gente vai mostrar agora, que nós temos aqui o resultado da imunofenotipagem, ó. Então, vejam só, o material que foi utilizado para a imunofenotipagem foi justamente essa amostra sanguínea, né? Então, material sangue total, não foi feito de medula, foi feito a imunofenotipagem do sangue total, e foi revelado que tinha 97% dessas células eram células blásticas. Células blásticas, vejam só, na conclusão a gente vai ver
leucemia linfoblástica aguda T. Então, por isso que fugia um pouco da morfologia que nós estamos acostumados a ver no blasto. E ainda tem dizendo aqui que houve uma expressão aberrante dos antígenos mieloides. Então, nós tínhamos ali em alguns blastos a expressão aberrante mieloide que modificou um pouco a morfologia. Não é isso, Walter? Exatamente. Agora, esse caso ele se torna interessante porque quando a gente via num pequeno aumento, a gente via uma grande quantidade de sombras nucleares, o que levou o pessoal a ser sugestionado a pensar numa LLC. E como a gente viu ali, o tamanho dessas células, ou seja, dos blastos, não era um tamanho mais aumentado, ou seja, era um tamanho muito próximo das células maduras. Inclusive a cromatina também não tinha uma exacerbação na cromatina frouxa, ou seja, a diferença de cromatina era muito pequena, né, Valber? E aí o pessoal terminou se sugestionando para um LLC. E o que eu acho é exatamente esse tipo de morfologia celular e as sombras nucleares foi que realmente a pessoa teve essa orientação em relação à LLC. Lembrando que nas leucemias mieloides agudas podem haver também essas sombras nucleares exatamente por serem células mais jovens e se rompem também ao esfregaço. Só que quando colocamos o termo sombras de Gumprestes, estaríamos direcionando para uma LLC. Então, poderia se botar sombras nucleares? Poderia. Geralmente, não iria fazer diferença em relação ao diagnóstico, a direcionar para um diagnóstico, porque nas leucemias agudas também acontece. Mas quando colocam sombras de Gumprestes, então vocês estão fazendo um direcionamento exatamente para o outro tipo de leucemia, que é crônica, né, em vez da leucemia aguda. Exatamente, pessoal. Então, o grande achado aí, a grande lição que a gente tira nesse caso é de observar melhor a morfologia, porque se tivessem observado melhor essa morfologia e identificado essas células como blasto, já teria mudado o raciocínio, que realmente nós não temos ali uma LLC, e teria direcionado o raciocínio para uma leucemia aguda e teriam acertado a maioria, né? A gente viu ali que foram poucas as respostas para leucemia aguda. Nós tivemos aí 14,9% dos participantes que votaram em leucemia aguda. O restante foram outras opções. Vou falar só um agravante. Essa coloração não foi Meigenbaum, foi Leishman. E imagine se fosse exatamente uma coloração panótica. Então a coisa ficaria mais complicada e eu acho que o direcionamento seria muito maior em relação para a LLC. Exatamente, pessoal. Curtam aí nas nossas redes sociais, as nossas páginas e participe do próximo caso que estaremos disponibilizando já amanhã para na próxima semana fazermos um videozinho igual a esse. Um abraço, pessoal. Outro abraço, pessoal.